Olá pessoal, estamos começando mais um Presta Atenção, um podcast para falar de autoconhecimento com a clareza e a honestidade que a vida real merece. E para esse nosso bate-papo juntos aqui estamos os profissionais especialistas do Instituto Grande Metamorfose. Então, para você nos conhecer, estamos eu, Bruno, Paula, Wesley. E juntos aqui para falar sobre esse nosso tema de hoje, que é errei e tá tudo bem. Será? Hoje vamos falar sobre o erro, como é que a gente lida quando a gente erra, como é que a gente conta para outra pessoa que a gente errou, como a gente lida com o julgamento do outro, com a culpa de estar carregando um certo erro, enfim. Vem com a gente se você também quer saber mais e se você é uma pessoa que erra. Não estamos falando de nós, mas sim das pessoas que nos ouvem, não é, pessoal? Muito bem. Eu sei que a gente aqui vai ser difícil, porque dificilmente nós erramos, mas para saber, gente, errei e tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? não. Vamos lá. Tá bom. Pra falar sério? Vamos lá, vamos olhar então. Errei, tá tudo bem? O que a gente ganha com o erro e o que a gente perde com o erro? Ou qual a parte boa do erro e a parte não tão boa assim? Acho que a parte boa do erro é construir acertos, né? Você aprender com os seus equívocos e ter a possibilidade de acertar ou até de perceber que errou porque não era aquilo daquela maneira que queria fazer, não, aquilo não era adequado. Acho que o negativo do erro é o erro em si, né? É você perceber que de fato pensou em algo ou quis algo que não estava preparado, pronto. Por outro lado, às vezes você está preparado e está pronto, mas o erro acontece fora da seu movimento de ação, de atuação. Acho que de modo geral, quando eu digo que você coloca, errei, está tudo bem, que eu coloco, não está tudo bem, não acho que o problema seja em cometer erros. Acho que o problema está em nada fazer com isso. Tá? Seja consertar ou seja se aprimorar por conta do erro cometido. Eu acho que o que não está tudo bem é ser colocado nesse lugar de errar ou acertar, dá o mesmo resultado. Tudo certo, não tem problema. Não muda, né? Eu acho que é por aí. Mas eu acho que errar é algo mais positivo que negativo. E você, Wesley? Eu acho que esse tema me lembra muito o aspecto cristão, né? O erro é muito do pecado, da origem da palavra do pecado e tudo mais. E quando a gente fala de erro, a gente pressupõe que existe uma forma certa de se fazer. Então, respondendo à pergunta, errei, tá tudo bem? Depende. Depende do erro, depende de situação, com quem. Mas eu tenho certas resistências para lidar com essa dicotomia do certo e errado. Errado para quem? Certo para quem? Mas tem um aspecto também da responsabilização. Eu acho que isso é o grande trabalho que eu faço na clínica. Independente do se o comportamento foi adequado ou não, cara, o quanto que você se responsabiliza disso, o quanto não está tudo bem se eu fiz algo que eu não queria ter feito ou que eu estou tendo uma gerência da minha vida, aliás, não estou tendo a gerência da minha vida, não estou fazendo da minha vida aquilo que eu gostaria que fosse feito. Não está tudo bem agir dessa maneira, vamos organizar isso, vamos assumir essa responsabilidade. Acho que inicialmente iria por esse caminho. Algo que você foi trazendo aqui é que, depende, né, gente? Né? E aí tá tudo bem. Depende do erro, do quanto isso fazia sentido para mim ou não. Dá para ter uma ideia de quando o errei tá tudo bem e quando esse erro não, gente, não tá tudo bem não. Você tá fazendo uma avaliação equivocada. Melhor você prestar atenção nisso, que você está deixando passar uma coisa que você não deveria estar deixando passar. Você consegue ter um olhar do quando é que, esse erro aqui, legal, esse erro bacana, tem que passar mesmo, esse aqui, não tá tudo bem. Quer que eu fale? Uhum. Então, eu acho que não tem a ver com o erro em si.
tá tudo bem ou não tá tudo bem, na minha ótica. Acho que tem a ver com, não é a situação do erro em si, eu acho que é o que você faz com ele, entende? Concordo com Wesley, errado para quem, certo para quem, pressupõe esse lugar de que vai ter uma conduta que é vista como aceitável e outra que não. Não tenho problema com isso. Acho que os erros e acertos têm muito a ver com a gente, né? Com as nossas óticas, com o que a gente espera. A depender do que eu espero, eu tenho uma conduta que para mim de repente está certa, mas que para você é errada. Então, ótimo, não a faça. Mas dependendo do que eu quero, para mim está certo. Eu acho que esse olhar do errei, tá tudo bem, é essa coisa do eu fiz aqui, eu quebrei aqui, era só uma caneca, tudo bem. Não, tudo bem, era uma caneca de quem? Era tua, porque se é tua e o quebrar a sua caneca não esbarra na minha caneca, vire-se você com a sua caneca. Agora, se quebrar a caneca e ela era minha, não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem, porque você tem que olhar e perceber que eu estava usando essa caneca não era minha, eu quebrei e não tá tudo bem. Eu devo a outra pessoa, dona da caneca, portanto, dizer a ela que, olha, desculpa, quebrei tua caneca, o que você precisa que eu faça? E não, quebrei lá, tá tudo bem. Como se o mundo fosse obrigado a aceitar os seus deslizes. E o mundo não é obrigado. O mundo não tem que te crucificar, entende? Ela não tem, a gente está na era do cancelamento, ele não tem que te cancelar por isso. Mas cancelar e aceitar são pontas diferentes de uma mesma questão. Eu não sou obrigada a olhar para uma coisa que você fez, que esbarra em mim, portanto eu tenho total legitimidade de ter opinião sobre ela e achar que está tudo bem porque você agiu assim. Não está tudo bem. Se na minha ótica você cometeu um erro. Se não respinga em mim, problema meu, as minhas opiniões. Eu que calho a minha boca. Agora, se a sua conduta foi errada de uma maneira e esbarrou em mim, não está tudo bem. A sua obrigação é se responsabilizar e sim vir me dar algum retorno. Então, eu acho que o não tudo bem não tem a ver com erro. Errar é tudo ok. Todo mundo erra. Mesmo. E a gente tem que acertar. Eu costumo dizer... Erro é caminho de acerto. Quem quer acertar um dia na vida, não importa o que for fazer, vai errar e precisa errar muito. Porque o errar é esse lugar de lapidação das coisas. A gente tem que errar e a ação de errar não tem problema. Aliás, ela deve acontecer. A gente deve buscar o erro, inclusive. Sempre querendo acertar, obviamente, né? Mas o tudo bem que para mim não funciona é essa não... responsabilização e esse olhar de espera de quem erra, de que o mundo deve olhar para você com complacência, colocar um tapete vermelho para você passar e, se possível, dizer que você não errou. Aí não é para mim, aí não é tudo bem, não. Muito bom. E para você? Para mim tem dois aspectos fundamentais para olhar para o erro. O primeiro, os seus próprios valores, que aí também estamos num momento histórico onde os nossos objetos de desejo, aquilo que facilita e que gera as nossas identidades, é muito líquido, é muito solto e inexistente, né, na verdade. Então, se eu não tenho um objeto de desejo, eu não crio identidade, não criando identidade, não tendo o meu objeto de desejo, eu dificilmente vou ser essa pessoa com valores definidos. Então, quando eu não tenho esse valor definido, é mais fácil eu errar e ter consequências negativas. Estou pensando no erro aí enquanto consequências negativas para si. E o segundo aspecto é o vínculo. É exatamente isso que a Paula falou anteriormente. O meu erro está tudo bem até o ponto que o único que vai sofrer com esse erro sou eu. Agora, a partir do momento que esse erro esbarra e depende de outros vínculos que eu faço, é necessário ter responsabilidade, é um termo até da moda, né? Responsabilidade afetiva. Eu preciso ter noção de que, cara,
o meu direito, o meu tá tudo bem, vai até onde o seu tá tudo bem. Tá acontecendo também. Não dá pra gente viver atropelando os tá tudo bem pra mim, mas pro outro, tudo bem, tô cagando pro outro. Não dá, né? E aproveitando o aspecto aqui da responsabilização, porque por vezes, ou para algumas pessoas, é tão difícil admitir o erro? Boa pergunta. Boa pergunta. Estou perguntando porque eu Então, não boa sei o que se pergunta, trata. boa pergunta. Eu acho que, não sei, eu acho que o Wesley vai ter eu vou jogar uma opinião aqui, tá? Não tenho nenhum compromisso em responder, porque realmente não tenho essa resposta, mas acho que ele tem um olhar mais elaborado que eu. Acho que tem pessoas que nunca erram, né? Que elas nunca aceitam, elas nunca viram e falam assim, realmente errei, desculpa, foi mal. Elas não erram. Quando acontece alguma questão ali, ela sempre justifica o que ela faz com algo que o outro fez. Não fui eu que errei, mas é que você, mas é que o outro. Acho que tem esse tipo de persona, que essa pessoa nunca erra. Ela é levada a enganos, mas a responsabilidade, a culpa é do outro. Por outro lado, eu também acho que tem pessoas que pegam sempre para si. Né? Não fui eu que fiz, mas eu deveria ter previsto que isso aconteceria. Eu deveria ter olhado para isso. Eu tinha que ter sido mais atenta. Eu fui negligente quando eu não pensei nisso. Eu deveria ter pensado. Por que as pessoas agem assim, eu não sei. Né? Eu sei, eu consigo me colocar na segunda persona. Eu sou essa persona que, via de regra, eu vou tomar para mim. Mesmo quando o erro não é meu, eu acho que eu deveria ter pensado naquilo. Eu não sofro, de modo geral, nem com os meus erros mesmo, nem com os erros que eu acho que eu poderia ter pensado. Mas eu tendo sempre a acreditar que eu poderia, se eu tivesse gastado 10 segundos mais, eu poderia ter pensado naquela situação e ter previsto e ter feito diferente. Claro, como eu disse, eu não fico ali, né? Já foi, vamos ver o que a gente faz. Mas eu acho que tem a ver, de repente, com personalidade isso. Essa pessoa que nunca assume que errou, ou essa que sempre dá um jeito de catar para ela, né, quando não é dela. É por aí, Wesley? Não Sim. acrescentei absolutamente nada. Só roubei 15 minutos do negócio. Não, mas é exatamente isso. Tem a ver com a personalidade da pessoa. Como é que o indivíduo enxerga o erro. Essas duas personas não são as únicas, mas essas duas personas são os dois clássicos narcisistas, né? O narcisista positivo eu não erro, eu sou incrível, tudo que eu faço sai a mil maravilha. Cometo alguns enganos, mas nada que eu não consiga... É quase uma postura... Desculpa. É quase uma postura do homem branco heterossexual, né? Sim. Eu não, gente. Assim? Eu! Então tem esse posicionamento e tem o negativo também, né? Esse narcisista que ele acha que, nossa, os dinossauros morreram porque o cometa caiu aqui porque a existência dele impactou aquela queda. Planilha, né? Eu acho que ia ter visto, né? Planilha. Então, essas duas personas, veja, são dois narcisistas, mas que lidam com o erro de uma maneira diferente. Existe ainda um limbo entre essas duas personas. Existem outras do tipo do controlador também, que gosta de ter tudo milimetricamente calculado e quando sai o erro ele vai para a frustração, de como se ele fosse uma pessoa incapaz. Tem também o irresponsável, que é a pessoa que não tem erro, tem a fazer mesmo, eu sou inconsequente, eu gosto de tentar, de buscar alternativas e tá tudo bem. Se eu errei, tá tudo certo, e você vai conversar com essa pessoa, você viu que o que você fez não foi adequado e tal, não, deixa pra lá. Também não enxergo erro. Então, de tudo isso que estou falando aqui de personalidades. Cada personalidade vai ter a sua forma de lidar com o erro, porque lidar com o erro, enxergar o erro, depende exclusivamente da nossa percepção de mundo.
Aproveitando a questão da personalidade, tem algum impacto ou psicológico, ou na personalidade, ou na nossa identidade, de não lidar bem com os erros que a gente comete na vida? Total, total. O indivíduo que não sabe lidar com o erro é um ser infantilizado, é uma criança, né? É essa pessoa que não tem maturidade emocional. Então, quanto maior a sua maturidade emocional, maior a sua gerência e responsabilização. Essa gerência barra responsabilização com o erro. Porque o maduro, a pessoa adulta, né? Adulta, eu estou falando não de idade, mas de maturidade, é essa pessoa que errei, vamos dar um jeito aqui, vamos consertar, vamos ver quais foram as consequências. Não vai ficar nem se lamuriando porque quebrou a caneca, mas também não vai não se importar, não vai ter nenhuma consequência na sua ação. Então, lidar com o erro é proporcionalmente à sua maturidade emocional. Uhum. E tem alguma forma melhor, quando fala de lidar com o erro, de, por exemplo, lidar com essa vergonha ou culpa de ter errado, sabe? Tem alguma maneira de lidar melhor com isso? Eu acho que, independente de como cada um lida, né, apesar de ter algumas maneiras de lidar que, obviamente, incomoda a maioria, ou pelo menos a maioria do entorno ali, da bolha em que a pessoa está, mas eu acho que, de modo geral, as pessoas escolhem lidar com os seus erros da maneira mais adequada para si, né? Quando eu escutava o Wesley dizer sobre essa pessoa mais inconsequente ela faz, e a brincadeira da vida dela é fazer, e se deu certo, deu, legal, e se deu errado, e vida que segue. Quando você chama essa pessoa e fala, você viu que isso aqui foi inadequado, e ela não tem essa aderência, né, essa preocupação, essa aderência, é uma maneira de lidar, né? E provavelmente goste quem está no entorno e quem foi alvo do erro respingado, provavelmente é a maneira que essa pessoa tem de lidar e a maneira dela é a melhor para ela. Suponho, eu acho que a gente encontra jeitos de lidar com os nossos erros. Eu fiquei pensando aqui, enquanto o Wesley falava sobre as personalidades, eu tendo a ser essa que eu acho que eu não posso pensar e antever algumas coisas. Eu já fui mais essa pessoa do dinossauro, né? Porque se eu tivesse... Hoje eu sou muito menos, eu ainda acho que eu posso pensar. Não, se eu tivesse pensado 10 segundos mais, eu poderia fazer diferente. Mas não fico ali. E acho que isso foi mudando de acordo com a maturidade. Eu fui passando e fui lapidando a maneira de lidar com as questões para ocupar menos o meu tempo e causar menos sofrimento. Então, acho que a gente lida com tudo, inclusive com o erro, da maneira possível para a gente. E que, sei lá, gastemos menos energia, não sei. Para você, vai ter uma forma melhor de lidar com... Eu falei de dois exemplos específicos, né? Talvez com essa culpa, essa vergonha de ter errado. O engraçado é porque hoje o termo está muito... Eu não sei se eu estou na persona do pastor, mas o termo está muito... É porque o erro, culpa, vergonha, só existe por causa do cristianismo, né? Podemos em algum outro momento falar sobre enquanto emoções e afetos dessa culpa e dessa vergonha, porque seria interessante a gente olhar para o mundo animal, se essas emoções aqui é presente no mundo animal, e o porquê sim e porquê não. Mas, enfim, concordo com a Paula, acho que a gente tende a lidar na vida da mesma maneira que a gente lida com tudo, né? É muito difícil a gente lidar de uma maneira com o erro no casamento de uma forma, com o erro no trabalho de outra, que é diferente ao vínculo. O que é diferente são os acordos nesses espaços. Mas o subjetivo a gente vai lidar da mesma maneira. E acredito que sim, a gente sempre vai lidar com a forma que é mais automática para nós possível. E acredito que a melhor forma de lidar com o erro primeiro, identificar esse erro, né? Identificar se de fato foi um erro ou não, e segundo, já vem com uma mediação, né? Já vem com uma ação que vá resolver
a problemática? Porque se não tem ação, então nem é problemática, né? Então não é um problema. Se não tem solução, então não é um problema. Se não é um problema, não tem que ocupar minha cabeça, não tem que ficar ali remoendo a culpa ou na vergonha. Se agora é de fato um erro e é passivo de organização, de algum comportamento para minimizar aquilo, então se fazer. Maturidade, né? Que o Paulo também trouxe de outra maneira, mas é maturidade. É olhar para aquilo e fazer com que aquilo não ocupe tanto, não preocupe tanto a cabeça da pessoa. Eu estou falando de uma parte do pessoal, eu tenho acompanhado umas novelas mais antigas, olha só, quem diria, hein? Umas novelas mais antigas e umas séries mais novas também. Estou fazendo um certo comparativo de como as pessoas se comportavam, como é que elas conversavam sobre as situações. E o que mais me pegou, e eu acho que o tema de hoje tem relação, é que, claro, estamos falando de novela, tem, claro que reflete a vida real, mas sabe quando a pessoa, enfim, ela errou de alguma forma na vida e guarda esses segredos? Eu acho que faz muito parte de novela, né? E como é que isso, ela vai levando isso, como é que ela vai lidando com guardar isso, ou com o receio do julgamento dos outros, ou como é que eu posso contar, sabe, aquele momento de clímax de novela, do tipo, nossa, vai descobrir, ou, nossa, chegou no ponto, agora ela conta e não conta, sabe, algo do tipo. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque em alguns momentos, eu fui chegando aos finais dessas novelas e séries, a pessoa ou descobre ou conta. E é muito diferente como o entorno, ali, o contexto, as pessoas envolvidas recebem aquilo. Tem a questão do julgamento, tem a questão da crítica, tem a questão da aceitação também. E é muito bonito como isso vai se desenrolando enquanto vê como as pessoas se comportam frente àquilo, né? Bom, fora os momentos de novela, tanto do espaço de crítica, mas do meu lado aqui, a beleza de aceitação de um erro significativo do outro, por exemplo. Qual é a melhor forma, ou se é que existe isso, para a gente aceitar esses erros que acontecem e tendo um espaço de significado e de importância para mim e para outra pessoa que pode ter sentido respingado esse erro, como eu lido e como eu posso levar isso para as pessoas envolvidas, sabendo que vai ter um julgamento complicado aqui. Como é que eu posso levar isso para o outro, não guardar só comigo? Sobre o teu erro, é isso? Eu sou muito objetiva, né? Eu sou muito objetiva. Se eu errei, eu vou dizer que errei. Eu sempre vou assumir o que eu fiz. E eu sou uma pessoa fala logo. Eu detesto ficar guardando segredo. Primeiro porque eu esqueço, e aí eu solto essa coisa no meio de uma conversa como se eu já tivesse dito. Então eu detesto isso. E eu sou essa pessoa que eu já falo logo. Eu não consigo, eu não trabalho bem com as coisas de ficar ali guardando, segurando. Eu falo logo, eu não tenho essa disciplina. Eu acho que o mentiroso, ou o cara que guarda segredo, ele é um cara que tem que ser muito disciplinado. Eu sou muito indisciplinada, então eu não consigo. Eu já falo logo, eu sou uma pessoa muito expressiva, então eu já digo logo a que venho, tá? Eu não gosto de surpresa. Então, eu também não vou ficar segurando e ficar naquilo do tipo, cometi um erro ou algo que é visto como um erro, e aí eu não falo porque eu tô com medo da reação do outro, porque eu não vou ficar com isso, eu não vou conseguir aguentar isso, entende? Então, eu já falo logo, eu já chego com uma solução. Qualquer problema que eu tenho uma solução. Eu sou aquela pessoa de que sempre tem solução. Pode não ser a solução que eu queria que fosse, mas sempre tem. Para mim não há nada que não seja resolvível, não seja solucionável. Então eu já chego com o problema e com a solução, com alternativas para aquela solução, para aquele problema, 2, 3. E aí eu sou muito tranquila também. A pessoa não aceitou nenhuma delas, então, problema teu. Eu errei, não nego, estou tentando resolver, não quer resolver? Não pode falar palavrão, né? Enfim, pau na sua bunda. Desculpa. Entende? Pra mim é isso. Não tem sofrimento nisso. Veja, obviamente tem. Uns outros que eu errei, que delícia. Claro que tem dor. Mas não eu não alimento essas coisas. Eu tenho muita coisa para fazer.
Entende? Minha cabeça ela sempre pensando em muitas coisas. Eu não vou me ocupar muito tempo disso. Como eu também não me ocupo muito tempo nos acertos. Eu não me ocupo muito tempo de nada. É isso. Ótimo. E você, Wesley? Eu fico pensando no vínculo que você tem com as pessoas com quem você vai falar do seu erro, né? Porque se você tem algum receio de falar para alguém que você errou, reveja essa relação, né? Porque que relação é essa que você não tem segurança para falar, olha, quebrei sua caneca. Ah, mas a pessoa vai ficar com raiva, lógico, a caneca dela, ela tem todo o direito de ficar com raiva, mas isso não impede de eu me sentir seguro para vir falar, olha... Eu acho que um dos receios é exatamente esse, é tomar consciência de qual é a relação, com qual tipo de pessoa você tem relação. E é difícil olhar para isso, né? É difícil porque... Não sei, porque a gente, mais uma vez, quando a gente está dentro desse termo aqui, é cristão, a gente acha que os vínculos só acontecem por afetos afetivos, porque eu gosto daquela pessoa. E não necessariamente, eu tenho relações porque eu tenho outros ganhos para além da questão afetiva. Eu não gosto, né, desse tipo de gostar. Ah, que fofinho. Vai exatamente para isso. Mas como assim? Né? Que você mantém relações? Sim, não sou eu. Você mantém relação com quem você não gosta, Wesley. Todo mundo. Você não tem uma relação de interesse, por exemplo. Opa! Olha aí, Toda relação. Mas tomar consciência disso é muito duro. Sim, é mais difícil, por exemplo, sem sombra de dúvida, é mais difícil. E aí, então, eu preciso ter esse ambiente seguro, me sentir seguro nesse vínculo para falar, olha, errei. E antes de eu fazer isso, é importante eu exercer um exercício. Olha só. Mas fazer um exercício de autocompaixão, né? De olhar para mim e falar, tá tudo bem, errar faz parte. Vamos agora lidar com as consequências. Vamos agora resolver, como adultos, o problema que surgiu depois do meu comportamento. Mas isso me ocorre uma pergunta quando você diz isso. Será que as pessoas olham para o erro com isso do tá tudo bem, não vou mergulhar muito nisso, né? Porque talvez seja exatamente isso, eu não quero tomar essa consciência das relações, eu também não quero tomar consciência da minha imperfeição, porque de alguma maneira elas querem nutrir que não tem erro. Da sua insignificância no Não universo. tem erro. É isso. Não tem erro, minhas relações são perfeitas, não tem erro nem na relação, nem na narração, não tem erro em nada. E não é que errei, tá tudo bem, é que não teve aceitação do erro. Exato. É quase não é que errei, tá tudo bem. Eu não errei, exatamente. Não tem. E aí vira isso, não tem erro, não existe tem erro, mais erro, as pessoas não erram. Eu lembrei. Errar é humano, sabe aquela coisa? Errar é humano, isso, segue a vida. Lembrei de um episódio do Chaves. Eu adoro o Chaves, que o professor Girafales está lá pensando em seu Madruga, e ele fala, eu só errei uma vez na minha vida, essa Madruga. Quando eu achei que tinha errado. Quando eu achei que estava errado. Seu amigo vai ficar cara assim. Exatamente. É quase um sorriso e abaixo. Mas eu acho que está virando isso mesmo. Eu tenho tanta dificuldade de lidar com quem eu sou e com o que isso pode me causar de dor, que não tem erro, não é que eu não erro, ninguém erra. Não existe erro, por isso o erro está tudo bem. Né? E eu não quero tomar consciência das relações que eu tenho. Porque como que eu faço? Como que eu faço se eu descubro que eu não tenho segurança para dizer que eu quebrei a sua caneca? Mas que eu tô casada com você há 25 anos. Mas eu não tenho como dizer que quebrei a sua caneca. Mas eu acho que isso é geracional também. Eu penso que pessoas geração 40 mais terão mais facilidade de olhar e dizer o que é um erro, o que não é, o que é estar seguro, o que não está seguro. As gerações 35 menos vai para aquela questão do objeto de desejo que eu falei. Então eu não vou olhar porque tem dor, por causa da dor de olhar quem eu sou. Porque eu nem sei quem eu sou, não tem identidade, não tem quem eu sou de fato. Então se não tem
tem dor que tem essa existência. Mas não tem a dor de exatamente não ter essa borda, essa massa, e tomar consciência então de que é essa massa? Sim, chega nesse lugar, é nessa dor, sim, é exatamente nessa dor que a pessoa não entende como dor, né? Vai entender eu como entendo que qualquer você está outra. falando do pessoal 40 a mais, eu sou uma pessoa 40 a mais, eu entendo isso, mas olhando para a minha geração, e aí olhando para a geração da minha mãe, eles também tinham medo. Ah, claro. Eles tinham muito medo, e acho que o erro vinha nesse lugar do medo mesmo, porque tinha isso, né, do quanto eu sou incapaz, eu erro. Acho que tinha esse medo da incapacidade mesmo, não dá conta. Talvez nessa geração tivesse um receio, um medo, nessa atual não tem medo. Também nada agreguei com isso, só para me expor mesmo. E puxando um gancho aqui, talvez um olhar cristão também, quando é que um erro pode ou deve ser perdoado? Quando você quiser, pai. Se o erro foi em relação a você, você perdoa o que você quiser. Ué. Mas e quando eu errei e estou buscando o perdão do outro? Ué, eu vou buscar, não sei se o perdão, mas eu vou contar do erro sempre que de novo, é sobre mim. Eu vou sempre que veja, eu assumo sempre os meus erros. Os que eu não assumi ainda porque eu não notei que eram. E aí, se tiver algum aí, me conta. Porque eu não detesto deixar ponto assunto, eu detesto estar passando essa vergonha sem saber. Tô eu aqui de boa e a pessoa falando, assume o erro, cacete, errou comigo ontem. Desculpa, não notei, me conta que eu vou resolver. Entende? Mas eu acho que o erro seja o que deve ser perdoado ou o que deve ser buscado como perdão tem a ver com quem cometeu o erro. É assim, eu acho que cometi o erro e quero o seu perdão, eu devo ir quando eu acho isso atrás desse perdão. E você deve perdoar caso você queira. Eu perdoo erros, se é que eu posso entrar nesse lugar, né, de grande julgadora de alguém para poder, ver erro, perdoar ou não perdoar, mas quando são coisas que me respingam, eu desculpo e sigo a vida, ou desculpo, mas não sigo essa relação de acordo comigo, com os meus valores, com o que eu entendo daquilo, com o que eu sei que eu vou dar conta, porque também, gente, vamos combinar, né? A pessoa comete um erro com você, te pede desculpas, você vai lá e fala desculpa, e você taca na cara 24 horas que a pessoa fez aquilo com você por 35 anos, a pessoa não te desculpa porra nenhuma, né? Então, assim, fala que você não vai desculpar. Eu, por exemplo, tem coisas que as pessoas fazem pra mim, a pessoa me pede desculpa, eu falo, não vou desculpar, não sou capaz de te desculpar isso aqui. A gente vai seguir tendo uma relação, continuamos o que estamos, mas aquilo eu não vou perdoar. Não perdoo, desculpa, não desculpo. Não rola pra mim. Já Não vou perdoar, desculpa. Você me perdoa, mas eu não vou te perdoar. É isso. Se você quiser. Também, se não quiser, a gente já fica assim e acabou. Mas é simples. Eu não tenho nada a acrescentar, porque é exatamente isso. Não tem essa. Mais uma vez, é muito cristão, né? Essa busca incessante de eu tenho que perdoar o outro, eu tenho que ir em busca do perdão. Não tem porra nenhuma, né, cara? As pessoas cometeram um erro com você que é muito grave, que fere valores, que você não quer ter essa relação, cara, não sou obrigado a perdoar. Não sou obrigado a perdoar. Não sou obrigado a perdoar meu pai negligente, minha mãe narcisista. Não sou obrigado a perdoar essa porra. Segue a vida, para. Quem disse? Não é com a senhora, mãe. Não é com a senhora, tá? A senhora, no caso, ele já perdoou, tá? Fique bem. É bom você encontrar mãe, falar com ela, porque assim, só a mãe que a gente assiste. Aí a única pessoa da audiência você faz isso. O próximo, por exemplo, a velha não vai mais aí. Exatamente. Vai que eu senti ali sem o perdão do filho. Já que não vai rolar a resposta do perdão, e eu vou ficar sem essa. Não vai ter a receita. Não vai ter a receita. É um bom momento para a gente entrar no momento dica do podcast. Aqui é aquele espaço que a gente adora de falar passos mágicos, como resolver a sua vida de uma maneira rápida, prática e em 3 passos ali.
Então vamos lá, a nossa audiência. A mãe do Wesley, que não é mais, já saiu ela agora. saiu há 2 minutos atrás, mas enfim, pra quem ficou, A minha talvez esteja aí. que tá ali sedenta por saber, como é que eu faço? É, a mãe é resiliente, ela deve ela continua. E quer saber como ser mais ainda? O que a gente pode dizer para essa nossa audiência maravilhosa Imensa. sobre como é que eu posso lidar melhor com os meus erros, enfim, de aceitar, admitir, levar para os outros, e lidar melhor com a situação mesmo, porque a gente vai carregar, se não compartilha de alguma forma, a gente carrega aquilo, né? Então, como é que lida melhor com isso no sentido de eu saber como aceitar de uma maneira melhor e conseguir levar, se tiver pessoas envolvidas, como é que eu levo isso para a gente seguir a vida em frente aí. Conscientização, né? E vergonha na cara. Simples assim. Tenha consciência de quem você é, de como você funciona e que tudo que você faz de uma maneira respinga no outro. E toma vergonha, né? Toma vergonha e vai lá e pede desculpa. Assume essa bosta, vai lá e fala, olha, foi malzão, não deu. Errei aqui, brother. Quebrei a caneca, não tem um puto, não vou te pagar. Desculpa. Pronto, acabou. Vai doer menos do que você está carregando essa bosta. Muito mais. Muito, vai doer menos. Eu gosto assim, ó. E como a gente é um trio afinado. Eu fico pensando, um coitado que assiste. Eu tava pensando uma coisa no meu cérebro e eu só sorri. É muito mais fácil. Contar, assim, quando a gente pensa, é no cérebro, sempre. Eu nem precisa falar, mas sempre no meu cérebro. Porque não dá pra pensar no meu joelho. Ai, que pena. Às vezes eu penso Não, em outro lugar. Às vezes. Às vezes você Eu sou homem, esqueceu, você pensa em né? outro Eu lugar. penso em outro lugar. Agora tá pensando em outro lugar. Para você, Wesley, que dicas mágicas você daria para quem nos ouve? Para de ser cristão, né? Para de ser cristão, porque esse negócio de erro, essa dicotomia, certo ou errado, culpa, vergonha, cara, perdão, que bosta. Essa é uma das maiores consequências danosas do cristianismo na psique humana. A Paula em algum momento falou, né, que aquele que quer acertar, erra porque o caminho que leva à perfeição é um caminho de muitos erros, é um caminho de aperfeiçoamento. Então, quando a gente olha para a vida dessa maneira, não tem nem como classificar algo como erro ou acerto. As coisas, elas são como elas são, só que às vezes sai como a gente não quer. Tenha maturidade e seja adulto, converse com quem é necessário conversar. E, se é só com você, cara, bora, segue a vida. Seja menos cristão, sério, para. Olha aí, já acabou. Agora as últimas pessoas da família... Não, a gente só não vai ser cancelado porque não tem seguidor. Porque você falando que você gosta do cristão aí, acabou nesse momento que a gente tá. O que sobrou Por para mim? exemplo, eu tô abrindo fé de mais, fé de menos. Acabou agora. Não terá mais de volta. Ou seja, você está acabando com tudo que todo mundo tá fazendo. Erro teu aí, ó. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Basicamente, agora a dica que eu vou dar, só vocês vão ouvir. É isso, fica gravado, eu mando depois pra galera. Deixa pra lá. Pra quem perdeu. Mas basicamente, Difícil. quanto dica, gente, procura falar sobre o erro quanto antes, porque ficar guardando dá um trabalho, exige disciplina, você tem que ficar mentindo e a possibilidade de virar uma bola de neve ou da pessoa descobrir por outro. Estou falando isso porque aí novela chega na parte que a pessoa descobriu pelo outro, nossa, fica muito pior. Porque você Descobre se sente, sem contexto, né? Sem contexto é e você se sente mais, fica pior, aí você se sente traído pela pessoa que estava do seu lado, podia ter falado, sabe? Então assim, o quanto antes você puder falar sobre o assunto, você está na sua governabilidade, abre o jogo, porque se vier por outro, você vai ficar pior. É isso aí. Então, muito bem, gente. Chegamos a mais um final de um Presta Atenção, hoje com o tema Errei, tá tudo bem? Para você que chegou até aqui, olha só você valente, hein? Essa pessoa conta pra gente aqui, cheguei até o final, dá nome aí pra gente mandar um presente, enfim, nome e endereço, Pix também pode ser. Pix muito não, obrigado. aí só não assistir também, Errei, desculpa. Veja só o endereço. Muito obrigado por ter chegado com a gente até aqui. Espero reencontrar você em próximo
próximos episódios, assim, enfim, e reencontrar vocês também. Então, muito obrigado, Wesley e Paula, que estejamos juntos em mais um Presta Atenção aí no futuro. Eu vou tentar vir, obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.